Fala, ensino médio, nossa, semana 5, tá? Lembrando que o conteúdo é o mesmo, mas as páginas podem variar um pouquinho por causa dos outros conteúdos da apostila, tranquilo? Então vamos lá. Ainda no eixo temático da ginástica, nós vamos, nessa semana 5 aprofundar um pouco mais sobre os temas capacidades físicas, beleza? Já trabalhamos isso no primeiro bimestre e eu acho muito interessante. Lembrando, tá? É, as capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. São todas as qualidades físicas e motoras passíveis de treinamento, comumente classificadas em diversos tipos. Muitas vezes, deficiências em algumas dessas capacidades podem levar uma pessoa a experimentar dificuldades para participar de certas manifestações da cultura de movimento, além de ser um pouco mais limitado em algumas situações no dia a dia, tá? Nós vamos entender elas um pouquinho mais forte, tá? Então, as capacidades físicas não são só para atletas, elas são utilizadas também para você executar atividades no dia a dia, tranquilo? Através das capacidades físicas motoras, que se consegue executar ações motoras desde as mais simples às mais complexas, tranquilo? O fato de ser mais veloz, mais flexível ou mais forte tem uma origem hereditária também. É transmissível de pais para filhos, mas também tem a ver com a forma como vamos desenvolvendo e treinando elas ao longo da nossa vida. Tranquilo? Vamos continuar. Aí a imagem de alguns atletas, tá? Esse aqui, o Usain Bolt, acho que ele é o recordista atual. Vamos ver nas próximas Olimpíadas desse ano agora se vai ter alguma diferença, tá? Se ele vai participar, como que ele vai entrar. E na página seguinte já começamos a tratar as 7 capacidades físicas: agilidade, flexibilidade, força, resistência, velocidade e equilíbrio e a coordenação motora. Então, cada uma dentro tem as suas especificidades ainda, tá bom? Então, a agilidade é a capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros com mudança de direção. Um teste de agilidade é onde a gente coloca duas linhas, tá? Com uma determinada distância, e essa linha você tem que ir buscar um toquinho do outro lado e retornar. Então, essa mudança de direção é uma forma de avaliar a agilidade. A flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimento apropriada. Alguns atletas, algumas modalidades acabam excedendo o limite, tá? Trabalhando um pouco além desse limite das articulações, porém, se você consegue realizar todos os movimentos, não sente dores no corpo, podemos dizer que você tem uma boa flexibilidade, tá? Porém, é uma tendência a perder ela com o tempo e envelhecimento. A força, ela já é dividida em três tipos de força, tá? E elas são utilizadas dependendo de cada situação do dia a dia. Então, a definição de força é a capacidade de exercer tensão contra uma resistência. Resistência pode ser um peso, qualquer coisa que se carrega, um móvel, por exemplo, tá? Resistência, peso, que ocorre por meio de ações musculares. E ela é subdividida em isotônica, isométrica e explosiva. A isotônica é quando envolve os músculos dos membros em movimento ou suportando o peso do próprio corpo em movimentos repetidos. Então, por exemplo, na musculação ou no treino funcional que eu postei para vocês, a maioria nós vamos trabalhar a força isotônica, beleza? Ela é dinâmica porque existe o movimento, o corpo vence a resistência, tá? Então, uma garrafinha de água, eu levanto, eu venço a resistência. Se eu for tentar pegar a TV com uma mão aqui, talvez eu não consiga, por exemplo, tá? Então, quando eu não venço essa resistência, essa força ela é isométrica, porque você aplica força, tá? Porém, elas se anulam. Então, a definição ali ó, é o tipo de força que explica o fato de haver força produzindo calor e não havendo produção de trabalho em forma de movimento. Então, é uma definição bem simples, então, muito complexa. Então, presta atenção.
Força dinâmica é quando eu venço a resistência e gero movimento. Então você vai pegar uma cadeira que você aguenta o peso, tá? Essa cadeira, eu estou vencendo ela, então tem o movimento, é força isotônica, força dinâmica. Quando eu pego esse peso e travo esse movimento no meio do caminho, eu não consigo vencer a resistência, o peso e a minha força, a resistência e a minha força se igualam e eu tenho um tipo de força isométrica. Lembra aquele exercício de prancha, que é para pegar abdômen? A gente trava o braço no chão, tá? Os dois cotovelos, e fica com o corpo retinho no chão. Aquele movimento de prancha é um tipo de força isométrica, tá? Qualquer outro movimento, como agachamento, por exemplo, isotônica. E a força explosiva, que tem a ver com potência, é a habilidade de exercer o máximo de energia em um ato explosivo. No caso, com velocidade, máximo de força com velocidade. Quando eu utilizo, por exemplo, para saltar. Então, se eu fizer um agachamento, por exemplo, com salto, trata-se de uma força explosiva. Eu vou ter que concentrar um pouco mais, executar essa força de forma mais rápida para gerar potência e acabar me deslocando do solo, beleza? Resistência, a capacidade de sustentar uma dada carga de atividade por o mais longo período possível sem a fadiga. E também é subdividida, beleza? Resistência aeróbica, anaeróbia e resistência muscular localizada. Então, a aeróbica permite você manter por um determinado período de tempo um esforço em que o consumo de oxigênio, O2, equilibra-se com sua absorção, sendo os esforços fraca ou média intensidade. Então, se na caminhada, por exemplo, você está fazendo o exercício numa intensidade fraca ou média intensidade, você acaba absorvendo a quantidade necessária de oxigênio, tá? Equilibrando com a utilização do corpo, a absorção do seu corpo pelo seu pulmão, disponibilidade do sangue e versus o consumo do seu corpo. Consumo e absorção mantém-se equilibrado e acaba acontecendo em esforços de fraco ou média intensidade, beleza? A resistência anaeróbia permite manter por um determinado período de tempo um esforço em que o consumo de oxigênio é superior à sua absorção, acarretando em um débito de oxigênio que somente será recompensado em repouso, sendo os esforços de maior intensidade. Então, lembra algumas corridas que a gente fez com tiros, tá? Quando a gente estava trabalhando 50, 100 metros dentro da quadra, foi uma das últimas atividades presenciais que a gente fez, que eu fiz vocês correrem ao máximo. Aquele exercício de grande intensidade, tá? Ele necessita, tá? O consumo de oxigênio fica em débito no nosso corpo e você precisa parar para poder recuperar reequilibrar esse consumo de oxigênio. Então, para essa resistência, utiliza-se outra fonte de energia, tá? Sem ser as quebras aeróbicas, sem a utilização de oxigênio. E a resistência muscular localizada é a capacidade do músculo em trabalhar contra uma resistência moderada durante longos períodos do tempo. Aí já tem a ver com locais, tá? Quando falar ginástica localizada, por exemplo, a musculação, eu vou isolar algumas partes do corpo, vou localizar os exercícios nos grupos peitorais, nos grupos de membro inferior, tá? E vou trabalhar de forma localizada essa resistência, tá bom? Só o bíceps, apesar de utilizarmos cadeias musculares, tá? Para realizar, por exemplo, o agachamento, eu não consigo usar um músculo, eu consigo usar uma sequência de músculos, tá? Até mesmo um exercício simples como o de bíceps, tá? De levantar os braços assim, você acaba utilizando N outros grupos para estabilizar o movimento, tá? Então, quando eu faço um trabalho, por exemplo, só de bumbum para as meninas ou só de braço para os meninos, eu estou trabalhando a resistência muscular localizada, ou RML. Isso é muito utilizado dentro da musculação, beleza?
A velocidade, tá? É a capacidade de executar movimentos cíclicos na mais alta velocidade individual possível e também é subdividida em velocidade de deslocamento, é a capacidade máxima de uma pessoa deslocar-se de um ponto a outro. A velocidade de reação é a rapidez com que a pessoa é capaz de responder a um estímulo visual, auditivo ou tátil. É o tempo requerido para ser iniciada a resposta a um estímulo recebido. Então, a velocidade de reação é aquela que eu coloco todo mundo na linha, falo 1, 2, 3 e já. Essa velocidade de reação, ou vou usar um apito para dar a largada, é a capacidade de você ouvir o apito que foi dada a largada e iniciar o movimento, chama-se velocidade de reação. Também é um atributo treinável, tá? Assim como os jogadores, os corredores, por exemplo, estão na base da pista, quando apita e quando tem o tiro de largada, ele acaba é, saindo antes, ou se ele sair um milésimo de segundo atrasado, ele já pode perder a corrida só por causa dessa velocidade de reação, tá? E a velocidade de membros é a capacidade de mover membros superiores ou inferiores o tão rápido quanto possível. Essa velocidade de membros, por exemplo, a gente pode utilizar ela no vôlei, tá? O vôlei, lembra que eu falava para vocês? O vôlei não é força, o vôlei é velocidade. Então, a velocidade que eu vou impor no meu braço na hora de atacar a bola é a forma que eu vou transferir a energia para a bola. Então, não adianta ter força, eu preciso de ter velocidade no meu membro superior para conseguir impulsionar essa bola de uma forma mais intensa para a equipe adversária, por exemplo. Então, no ataque do vôlei é um bom exemplo dessa velocidade de membros, tá? A reação é aquela velocidade de largada, por exemplo, e a velocidade de deslocamento, vou usar o vôlei de novo, tá bom? É a capacidade que eu tenho de me deslocar até a bola e realizar uma defesa, por exemplo. Então imagina o atacante de ponta atacou a bola, eu tenho que me deslocar, me posicionar de uma forma muito rápida para poder conseguir fazer a defesa. E o equilíbrio também é fácil de entender, é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. O equilíbrio também está dividido em estático, que é adquirido em uma determinada posição somente, o dinâmico, que é adquirido durante o movimento, e o recuperado, que explica a recuperação do equilíbrio após o corpo ter estado em movimento. Pensa na ginástica agora, tá? Aquela ginástica paralela, as barras que eles saltam em movimento e pum, tem que cair retinho na posição lá. Então aquilo lá é um equilíbrio recuperado. Durante todo o movimento, ele está trabalhando o equilíbrio estático, tá? Durante uma corrida, desculpa, o equilíbrio dinâmico, porque você está realizando o movimento e tem que manter o equilíbrio naquilo ali. Se você perder o equilíbrio durante uma caminhada, você vai provavelmente cair, obviamente, tá? E o equilíbrio estático pensa nas argolas, onde ele tem que se posicionar e manter uma postura com os braços estendidos do lado, segurando a argola por alguns segundos, aí ele troca o movimento e trava. Então, quando ele trava, é o estático, parado, equilibrado, ou simplesmente você ficar em um pé só, você vai estar parado em um pé só, equilíbrio estático. Parado, mas você vai correr, tá? Então você vai precisar desse equilíbrio. Então você está utilizando o equilíbrio dinâmico e de repente você tropeça e recupera esse equilíbrio da corrida durante o movimento, antes de cair, lógico. A coordenação motora, que eles chamam de destreza, tá? É a capacidade física que permite realizar uma sequência de exercícios de forma coordenada. A coordenação motora é quando eu vou, por exemplo, passar um alongamento para vocês ou uma
um treino funcional ou explicar algum exercício, e você tem a capacidade de assimilar e realizar a sequência de movimentos. Então, para eu ensinar, por exemplo, o vôlei para vocês, eu vou utilizar uma sequência de movimentos, tá? Que vocês vão ter que assimilar e reproduzir de forma coordenada para conseguir realizar os movimentos, por exemplo, de toque, manchete, ataque, dentro das regras. Tranquilo? Então parece um conteúdo, parece não, tá um conteúdo bem extenso, mas é muito simples de entender, espero que eu tenha ajudado. Podem tirar dúvida comigo sempre que quiserem e sigam para as atividades. Quem tiver acesso, tiver interesse, aqui, olha, temos outras explicações através desses links que tem que ser copiados. youtube.com, digita até aqui e copia esse código no final, beleza? Vamos lá. Na atividade 1, pede para você escolher o esporte que você mais gosta de jogar ou assistir e descrever quais são as principais capacidades físicas que o praticante deve desempenhar para ter sucesso no jogo. Explique e justifique a sua resposta. Lembrando que pode considerar a musculação como esporte, pode considerar o treinamento físico como o treinamento funcional como esporte, e eu dei bastante exemplo do vôlei aí, espero que eu tenha ajudado, tá? Podem pedir ajuda, não tenham vergonha não, pode chamar eu na hora que você quiser, que eu ajudo vocês nessa primeira aí. A segunda questão tem as imagens, tá? E para você definir as capacidades físicas predominantes. A imagem 1, levantamento de peso, a 2, o balé e a 3, a corrida, tranquilo? Então, qual a capacidade física predominante? Na imagem 1, na imagem 2 e na imagem 3, coloca nesse espacinho aqui. Essa daí está bem tranquila, tá? Porém, estou aqui para tirar dúvidas. E a terceira, você tem que relacionar as 7 capacidades físicas com os parênteses aqui embaixo, tá? Então, o drible do futebol, o lateral finge que vai cruzar e corta para dentro da área, tá? Então, só para ajudar, ele vai fazer um deslocamento, tá? Um deslocamento rápido, ele está sendo ágil, né? A defesa de um livro de voleibol após uma cortada fulminante, que ele tem que se deslocar rapidamente para um ponto para poder conseguir pegar a bola. Então, você vai precisar entender os conceitos e eu estou aqui para ajudar vocês. Então, é só relacionar as 7 capacidades físicas, tá? Velocidade, flexibilidade, força, resistência, coordenação, agilidade e equilíbrio nestas situações aqui, tá bom? Não é tão simples, mas eu estou aqui para ajudar você. Então, o maratonista tentando manter a velocidade dos 2 km de prova, salto mortal de uma ginástica apresentando o solo. Para não ficar muito longo, não vou ler tudo não, beleza? Então, não liguem para essa página, sigam por semana, porque o conteúdo é igual para todo o ensino médio e eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza, galera? Abraço, fiquem com Deus e qualquer coisa podem me chamar a qualquer horário. Abraço.